Oi, tudo bem? É, Relaxa, isso aqui não é um desabafo nem nada. Eu sei que é estranho eu estar colocando minha cara aqui, mas eu queria apresentar, discutir um tópico que eu tenho interesse, né? Que faz um bom tempo eu já fiz uma pesquisa, assim, ao longo do tempo, na verdade, né, eu fiz pesquisa sobre. Poderia ter sido mais aprofundado, eu confesso, né? Eu não estruturei nada assim, eu nem tenho um roteiro agora para apresentar, tá só na minha cabeça como eu vou falar. Mas é alguma coisa que eu tinha interesse de trazer e eu queria registrar isso de alguma forma. Nem sei se alguém vai assistir isso aqui mesmo, duvido, que eu acho que vai ficar longo. Mas, enfim, indo direto ao assunto. Eu gostaria de conversar um pouco sobre os gêneros do punk. Não a música, né? Apesar de que tem ligação. Eu quero dizer cyberpunk, steampunk, dieselpunk e por aí vai. Primeiro, né, o que é punk? Primeiro que, também falar, eu não estou usando nenhuma fundamentação tão específica, então se eu fizer algum erro aqui, eu peço perdão. Principalmente os fãs da cultura punk. Mas, do que eu conheço, né, assim, por base, assim, que eu já tinha pesquisado. Cultura punk é basicamente originária, né, o termo pelo menos, na Grã-Bretanha. E era uma cultura, nos anos 70, que ia contra a cultura atual. Por isso ele é considerado um movimento de contracultura, né? Contra que cultura? Meio que qualquer coisa. Arte, questão social, política, estética no geral. Então é muito um movimento de contra o que estava sendo produzido, né? Ou contra os movimentos que estavam em vigência. Um grande destaque, né? Tanto que muita gente fala que o punk na verdade é isso e o que está em volta, na verdade, está em volta disso, que é a questão musical, né? A gente tem vários exemplos de bandas punks, apesar de que eu não conheço muito bem. Do que eu sei, se não me engano, o The Clash, né? E o Sex Pistols. E tem muito essa marca na juventude lá da região lá da Inglaterra, né? O próprio personagem, o John Constantine, né? Da DC, ele é marcadamente um ex-punk. Quando ele era jovem, ele era um punk, então ele tem todo esse estilo de ser anti-sistema, de ser anti todo mundo. O próprio Spider-Punk, se eu não me engano, que é uma versão alternativa do Homem-Aranha, é, que é um Homem-Aranha punk, apesar que ele não gosta de ser chamado de Spider-Punk, né? Ele se passa na terra dele, se passa alguma coisa assim na Grã-Bretanha ali, se eu não me engano. Enfim, o movimento punk é um movimento de ir contra as coisas. Né? Tô falando que é ruim, tá? É que meio que essa é a definição. Pode ter mais coisas, se alguém tiver para complementar, pode dizer. Enfim, dentro disso a gente tem meio que a definição do mais conhecido, vou dizer assim, dos mais conhecidos gêneros do punk. Não da música, tô falando agora da ficção. Que é o cyberpunk. Que, pelo menos eu acredito que seja o mais famosinho. E eu acho que provavelmente todo mundo já esbarrou com alguma obra cyberpunk. Mas o que é cyberpunk, né? Falando um pouco da origem do cyberpunk, a conceituação mesmo também ocorreu lá pela década de 80 nos Estados Unidos. Lembrando que sempre a gente está falando de coisas muito voltadas do ponto de vista ocidental, né? Questão de cultura, gênero, de obras artísticas, literárias, a gente sempre consome muito mais do que veio dos Estados Unidos, Europa no geral, né? A gente não leva, tipo, pelo menos aqui, tanto em consideração os movimentos que foram gerados, sei lá, na Ásia, na África, né? Oceania, então a gente sempre toma isso por base, né? É tipo,
Por exemplo, aquelas divisões históricas, né? Os boomers, a geração X, geração Z, geração Y, os millennials, que são a geração Y no caso, eles levam muito em consideração eventos, principalmente do ponto de vista dos Estados Unidos, né? Tanto que não necessariamente as divisões lá e aqui são exatamente a mesma coisa. Mas isso é um papo mais pra história, né? Não consigo dizer tão bem assim. Voltar. Nos Estados Unidos, principalmente, né? Eu acredito. A conceituação do cyberpunk se deu lá por 83, 82, do termo cyberpunk, né? Mas, pelo menos no Ocidente, grandes obras que são consideradas precursoras do cyberpunk, porque elas meio que foram existir antes do conceito do cyberpunk existir, são o filme Blade Runner, do Ridley Scott. Todo mundo talvez já deva ter visto alguma coisa. É com o Harrison Ford. E tanto que teve um remake em 2017, se eu não me engano, que é o Blade Runner 2049, que é com o Ryan Gosling, literalmente eu. E o livro Neuromancer, do William Gibson. Que essas duas obras são geralmente consideradas o suprassumo do cyberpunk, né? O que é o cyberpunk está lá. Apesar disso, o conceito de cyberpunk só meio que foi existir um pouquinho depois ainda, lá por 83. Há uma discussão também, devem ter tido outras obras. Se não me engano, algumas obras japonesas podem ter sido um pouco antes, né? Geralmente a gente tem um olhar mais para as obras do Ocidente, né? Principalmente tendo o ponto de vista dos Estados Unidos. Mas enfim. E como a gente pode ver, muitas vezes os conceitos, na verdade, não são tão fechados quanto a gente acha que é, né? É uma coisa que a gente vê muito em história, né? A gente vê tudo como uma coisa fechada. Aqui está definido tal coisa, foi em tal período. Mas, na verdade, essa definição só veio muito tempo depois. Durante muito tempo as pessoas só faziam porque faziam uma coisa e depois se atribuiu um movimento comum a todas essas coisas, né? Que é o caso do cyberpunk. Apesar que a janela dele foi meio curta. Enfim, no cyberpunk, se a gente tomar por base o livro, o filme o Blade Runner, porque eu acho muito difícil alguém ter lido o Neuromancer. Eu só li porque eu fiz um trabalho sobre, lá em 2019. O lema, né, a gente pode pegar para definir, basicamente, é o high-tech low-life. O que é isso, né? É a alta qualidade de vida e a baixíssima... Não, peraí, inverti. É a alta qualidade da tecnologia, então a tecnologia de ponta, mas a qualidade de vida está aqui embaixo. High-tech, low-life. E a ideia do punk é que é uma coisa distópica, né? Tanto que a característica geral das culturas punks assim, de ficção são que elas são distópicas. E geralmente futuristas também, né? Então o cyberpunk é um tipo de ficção onde o futuro é distópico e o mote principal que move o mundo é a tecnologia. A gente também tem outras grandes características do cyberpunk, né? Dentre elas as cidades grandes e opressoras, né? Que a gente pode ver no Blade Runner, as megacorporações assumindo o papel de Estado, que a gente pode ver também no Blade Runner. Um outro exemplo também é cidades opressoras, assim, ou em que o Estado assume um papel opressor, é o Juiz Dredd. Tem o filme lá de 80, 90 com o Sylvester Stallone, e tem um filme mais recente também com o Karl Urban, que mostram, você vê as mega cidades, que são um ambiente opressor. Um pouco apegado do Robocop, né? Que é aquela cidade. Só que o Robocop ele é teoricamente mais contemporâneo da gente, né? Apesar de ser, na verdade, um futuro próximo. As megacorporações, como exemplo também a saga Alien, né? Onde a Tyrell Corporation... Não, Tyrell? Acho que estou confundindo, não tenho certeza. As megacorporações de Alien, onde elas comandam toda a viagem espacial. Os implantes cibernéticos. Então, geralmente,
em obras cyberpunk os personagens têm alguma coisa mecânica, tecnológica implantado neles, seja um dispositivo de celular, um braço biônico, um olho tecnológico, ou é totalmente mecanizado, né? E geralmente também os protagonistas das obras cyberpunk eles são de alguma forma à margem da sociedade, né? Eles são párias, ou eles são excluídos, ou eles são os malandrões, ou por aí vai, né? Eles são. Nunca é muito o mocinho clássico da jornada do herói, por exemplo. O carinha legal que recebe chamado do destino. E outra coisa, né, do cyberpunk clássico é que geralmente o protagonista nunca ganha, né? Ou o protagonista ou o bem, né? Quem ganha é o sistema. Você não luta contra o sistema. Ou se você luta, você perde. Né? Tanto que existe por causa das questões atuais, né, de tecnologia, existe a clássica fala que o cyberpunk é o agora. O cyberpunk morreu, o cyberpunk é o agora. Porque a gente já vive esse mundo de tecnologia introjetada na nossa veia, injetada a todo momento que a gente está vivendo. Esse celular que eu estou usando aqui para gravar, por exemplo. A gente já ficou dependente das redes. A gente só não ficou dependente daquele jeito que as obras exatamente previram, né? Com os implantes. Mas o celular já está implantado na nossa mão. Por isso tem toda essa discussão que o mundo já está digitalizado, ele já está... já sucumbiu à tecnologia. A gente já é dependente das megacorporações. A gente já está no mundo onde a qualidade de vida a gente prioriza o que a gente consome e o que a gente ou o que os outros vão ganhar, né, em detrimento do meio ambiente, né, da nossa qualidade de vida, nossa vida. Tanto que dificilmente uma obra cyberpunk você vai ver uma floresta, né? Enfim, daí disso do cyberpunk, se você faz uma pesquisa, geralmente, eles vão falar que dele é que se divergem, vem daí, né? Todos os outros punks. Eu acho que o segundo punk de maior relevância, eu faço mais ele, daí depois a gente faz uma linha do tempo geral. O segundo punk de maior relevância é o steampunk. Eu acredito que pela característica estética. Não estou falando que as histórias não são legais, né? Mas é que ele tem um grande apelo estético. Provavelmente você já viu alguma coisa de steampunk. Um dos meus primeiros contatos, talvez, com steampunk foi uma cartinha de Dragon City que tinha o dragão steampunk. Eu sei que é meio aleatório. Enfim, o steampunk, ele é um modelo que parece que ele surgiu, as primeiras histórias, né, de verdade, surgiram lá por 60, 70, mas ele só teve uma conceituação lá pelos anos 80, de verdade. Steampunk, como o nome diz, é o punk do vapor. E o que é, né? O que caracteriza o steampunk? Ele tem muito uma pegada da Revolução Industrial, da Era Vitoriana, então ele se passa geralmente uma estética, uma pegada dos anos do século XIX, né? Ou início ali do século XX. E basicamente a gente tem a tecnologia sendo movida pelo vapor. Queima de carvão, né, principalmente, né? Mas aí vai divergir com o tempo. Mas a gente vai ter basicamente aqueles personagens com cartola alta, com aqueles óculos todos redondos assim, cheio de geringonças, aquelas manoplas, sistemas de engrenagens, muito barulho do tic-tac do relógio, né? E por aí vai. Eu acho que ele é muito comum, pelo menos lá fora, porque ele dá muito pra você explorar pra fazer traje, assim, tipo roupa, cosplay, porque ele sempre é muito maneiro, eu acho. Visualmente ele lembra muito, tipo, os mecanismos de Arcane, né? Que a gente pode tecnicamente falar que Arcane, a tecnologia da Hextech utiliza esse sistema ou essa estética meio steampunk, né? Tem sempre muito vapor saindo, tem sempre muita válvula, tem sempre muito medidor de pressão, é sempre muito...
são umas coisas meio pesadas, é muito cano, é muito metal também, é um tom de cobre, é um tom de levemente dourado, é um tom de madeira, enfim. Eu mesmo não consigo dar muito exemplo de obras de cyberpunk, de steampunk. O que eu posso dar de exemplo que eu já vi é uma animação acho que é Unicorns Warrior Eternal, que ele se passa mais ou menos ali no século XIX, né? Então ele tem toda essa pegada, só que ele tem uma tecnologia avançada. E aí é uma coisa que a gente fala, né? Meio que o único... Não, o mais conhecido, pelo menos, né? O punk, assim, a cultura de ficção punk mais conhecida, que é o cyberpunk, é uma das únicas que vai pro futuro. Com certeza, né? Tem outros que vão pro futuro, mas é que o cyberpunk é o mais conhecido. Então o cyberpunk sempre é um futuro distópico. Já a questão do steampunk, eu acho que fica meio para debate, porque ele pode ser tanto um passado futurista, quanto um futuro retrô. Então é tanto um passado que, imagina que a gente descobriu o equivalente ao computador no século XIX usando máquina a vapor, né? Ou um futuro onde a gente nunca descobriu a eletricidade e daí a gente evoluiu mais ainda a tecnologia a vapor. Então a gente tem meio que essas duas vertentes, né? Ou também ela pode meio ser utilizada se a gente tem um mundo que entra em colapso e daí a tecnologia a vapor volta a ser uma opção. Daí vamos fazer uma linha do tempo geral, né? Esses são meio que os dois grandes, né? Mas como a gente pode perceber, ele geralmente tem um período, né? O cyberpunk ele tá meio que mais pro futuro e o steampunk tá ali pelo século XIX, começo do século XX. Aí a gente começa a ter um monte de viajação. Além disso, né? O steampunk ele tem essa questão da muito desigualdade social também, de luta contra o sistema, contra a realeza, porque como é um punk, em teoria a gente tem que ter um povo meio oprimido, né? Ter um grupo marginalizado, alguém que está abaixo e alguém que está acima, né? Não pode ser utópico. Geralmente é uma marca das culturas punks é que elas são distópicas. Tá, então vamos fazer uma linha do tempo. Se a gente pensar assim, meio que começo, a gente pode... Agora começa com uma viagem, porque tem vários grupos de punks, assim, que muitos derivam de outros, aí fica meio incerto o que é um grupo ou o que não é. Enfim. A gente tem acho que é Stone Punk, se não me engano, que são obras onde a tecnologia vem da pedra. Eu sei que é meio estranho, né? De exemplo, eu acho que eu só consigo dar os Flintstones, que é um mundo onde a tecnologia ela é pré-histórica, né? A gente tem carros, mas são carros de pedra. A gente tem uma TV, mas uma TV que é de pedra. E de algum jeito eles tinham TV, né? Não sei como. É tudo uma tecnologia rústica, arcaica, né? Sem de nenhum modo falar depreciativo isso, tá? É tudo uma tecnologia muito, muito rudimentar, mas é uma tecnologia feita rudimentar, mas que é avançada ao mesmo tempo. Depois, acho que o maior que a gente tem é o steampunk, né? Que vem depois disso. Nesse meio tempo a gente também tem meio que o magic punk, ou tem uns outros nomes, mas não vou lembrar os outros agora. Aí fica meio debate se é um punk ou não, mas seria um mundo místico onde a tecnologia é movida à magia. Basicamente, se você tem um sistema de RPG e ele tem uma tecnologia mística, é Magic Punk. De certa forma, a gente poderia dizer que o mundo de Arcane tem um Magic Punk, porque ele tem a tecnologia movida pela energia mística, pelo arcano, né? A gente tem a Hextech. Daí fica para debate se isso aqui é uma coisa, né? Porque como a gente pode perceber, conforme a gente vai fazendo mais e mais definições, elas parecem fugir dessa ideia do punk, de ser uma coisa contra o sistema e vira só uma coisa de estética bonitinha, sabe? Daí fica pra gente pensar se a gente precisa realmente chamar de punk isso, né? Ou só, sei lá, chama de Magic-like, sei lá, sei. Algum outro nome, mas não precisa ter o punk, porque não tá ligado a essa coisa da rua, do marginal, sabe? Do viver
em detrimento, viver abaixo de um outro grupo. Daí a gente tem o steampunk, né? Dentro do steampunk também vale citar que a gente tem o clockpunk, que é um subgênero, não é? É meio complicado. Ele é a tecnologia movida a engrenagem de relógio. Então meio que ele pode ser, na verdade, só um pedaço do steampunk, onde a gente tem movido a vapor e tem movido a engrenagem. São tipo robôs de corda, por exemplo, a tecnologia de corda. Você gira uma chave, dá um tanto de voltas e o personagem ele se move assim. Tem um exemplo de um personagem assim, né? Que é lá no Return to Oz. Eu não me engano, eu não lembro qual que é o nome desse filme em português. Não sei se é Maravilhoso Mundo de Oz, eu não lembro qual que é. Que ele é meio que ele é uma sequência da história de O Mágico de Oz. E tecnicamente ele continua o Mágico de Oz, o clássico, aquele lá bem clássico. Mas ele não é com os mesmos atores, não é nada. Mas tecnicamente ele meio que adapta 2 livros que são a sequência do primeiro Mágico de Oz. Enfim, lá a gente tem um robozinho onde ele funciona com corda. Então, para você fazer ele pensar, falar e se mover, você precisa dar corda nele. Então, ele é um exemplo desse tipo de tecnologia. Daí, meio que coladinho, aí fica debate também se é um modelo ou não. Depois do steampunk, a gente tem o Tesla Punk, que é um estilo de punk que é muito parecido com o steampunk, em estética, assim, só que ele daí se baseia, como o próprio nome diz, o Tesla, né? Ele vai ter a questão da energia, só que é uma energia muito, estilo muito rudimentar, sabe? Então é muito uma coisa de bobina, fio, cabo jogado por todo lado, a energia como uma coisa mais mística, assim, sabe? E vai ter também mais uma pegada de cidade em evolução. Tipo, Estados Unidos, na época da implementação das redes de energia, sabe? Sei lá, não sei, o vilão desse mundo de um Tesla Punk poderia ser o Edison, não sei. Ou o Frankenstein, tecnicamente, né? A gente pode dizer que ele é um filho do Tesla Punk, onde a energia vem e dá o poder. Daí, depois disso, a gente tem um bolo, assim, que a gente pode chamar de diesel punk, que é ali mais ou menos do começo do século XX, né? Lá para os anos 1900, até lá 45, 46, final da Segunda Guerra, um pouco depois ainda. E esse período grande, assim, a gente pode dividir em 2 pedaços, né? Vai ficar... Tem gente que vai dizer que não é exatamente, mas para mim, pelo menos para fazer a minha divisão pessoal, eu prefiro adotar assim. Eu chamo a primeira fase de decopunk. Por que deco? Ou decopunk, né? Porque vem do Art Deco, que é um estilo artístico, na verdade é um estilo principalmente arquitetônico, mas que deriva muito, vaza muito para a arte no geral, que teve muito espaço ali no começo do século XX, com a vitória a saída, né, da Primeira Guerra Mundial. A vitória, daí é uma época de grande... Era uma época de grande exaltação à cultura, era uma época onde o brilho, onde o pessoal estava bem, então o pessoal meio que queria ostentar. Essa questão do Art Deco, a gente tem um álbum, ou uma música, se não me engano, da Lana Del Rey. A gente tem o estilo luxuoso, tipo o Grande Gatsby, não sei se alguém já assistiu. E a gente tem muito a questão das linhas retas, que são diretas, que indicam velocidade. Nessa época a gente também tem alguns motores, a gente tem aquele estilo de motor que tem aquelas linhas laterais, que lembram muito aqueles... Por algum motivo, para mim, lembram muito umas batedeiras. Aquelas batedeiras grandonas, acho que é a batedeira planetária, por exemplo. É uma época muito de culto à velocidade, então tudo tinha que ser meio prático, mas tinha que ser bonito, tinha que ser elegante, tinha que ser luxuoso. A gente tinha as pedras preciosas que a gente tinha capacidade, a gente tem, né, uma maior facilidade de a gente polir elas de um ângulo reto, então elas tinham sempre...
eram itens ornamentados com esse tipo de pedra. O filme Metrópolis, que é lá do começo do século XX, tem muito essa estética. São os prédios que crescem. O Empire State Building, por exemplo, tem essa pegada. Batman, a série animada, tem um pouco dessa pegada também, só que misturado com a questão do noir, né? Se eu não me engano, alguns prédios ali do centro de São Paulo, tem um prédio que eu acho que ali do lado da Bovespa, pelo menos onde era a Bovespa, tem uma estética assim, muito aquela questão das linhas retas, que indicam a velocidade, que vai em contraponto com um estilo arquitetônico que veio, e de arte também no geral, né, que veio um pouco antes, né, ali no final do século XIX, que é o Art Nouveau, que tem muito mais a questão das curvas, das estampas floridas, do culto à natureza, da coisa mais orgânica, assim, sabe? Daí a gente tem o Art Deco que vem para quebrar isso e ele quer a velocidade, a praticidade, então os ângulos retos que se limpa fácil, assim, por aí vai. Então nessa pegada do Art Deco a gente tem o Decopunk, ou Decopunk, né? Que é um estilo de mundo onde meio que tá tudo certo, né? Então não sei se a gente pode falar que é punk, né? Era um mundo onde tava tudo indo legal, tava tudo dando certo. Então é uma tecnologia a vapor, não necessariamente a vapor, né? Tipo, já tinha o diesel e tudo mais, mas é porque o steampunk geralmente é o carvão, né? A gente já tinha umas tecnologias mais avançadas, mas é uma tecnologia que ainda solta muita fumaça, por assim dizer. É um mundo de tecnologia veloz. Um exemplo que eu gosto, que ele tá aí no finalzinho ali do Decopunk, mas ele pega muito a estética do Decopunk, porque o Decopunk geralmente ele preza muito a beleza, então geralmente é mais limpo, né? Ao contrário dos outros punks, que geralmente, na verdade, os outros punks são meio sujos. Tô falando do estilo, não as pessoas. O Rocketeer tem vários quadrinhos dele, né? Tem alguns novos lançando esses tempos aí, tem uns novos chegando no Brasil também. E tem um filme também, acho que de 1999. E ele tem toda essa estética. É o couro, é o material dourado, é um metal assim que se projeta, que faz a linha do vento, que é aerodinâmico. E daí tava tudo legal no mundo, né? A gente pode, não sei se a gente pode dizer que é exatamente um punk, né? Mas a gente consegue criar histórias que sejam punk nesse contexto. Por exemplo, contexto de pré-guerra, né? Pré-segunda guerra. Ou até de pós-primeira guerra, ou até primeira guerra. Mas aí o mundo foi virado a vez porque a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E a gente tem daí a segunda parte do dieselpunk, que é propriamente o dieselpunk mesmo, que a gente conhece geralmente. O dieselpunk, o que a gente vai chamar da segunda metade do dieselpunk total, é um movimento muito mais sujo. Aí sim a gente tem a sujeira. Tem a lama, tem o metal, só que agora é um metal sujo, um metal com tinta desgastada, é um metal furado de bala, porque é o metal da Segunda Guerra Mundial, é o metal que vai para a guerra. Então a gente tem os mega aviões, a gente tem os mega tanques, a gente tem armaduras robóticas, tudo isso movido a uma boa quantidade de diesel, de gasolina, seja lá o que você quiser chamar, qual que seja o combustível. Mas é muito esse do dieselpunk, esse pedaço do dieselpunk, ele é muito pautado na guerra. Então, geralmente essas histórias assim de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que tem muito a tecnologia, por exemplo, o Capitão América, Primeiro Vingador, ele tem um pouco dessa ideia do dieselpunk, das máquinas, da máquina de guerra, né? Só a questão é que no Capitão América tem toda a energia do Tesseract, né, movendo as tecnologias, mas enfim, traz essa ideia do esforço de guerra, sabe? De um grupo lutando contra o bem maior, quer dizer, contra o mal maior, pelo bem maior. E é também nisso que a gente tem a cultura das pin-ups também, misturada nisso, dos grandes aviões, enfim. De exemplo é meio difícil, pelo menos de filme, mas eu consigo trazer uns pedaços que tem no filme Sucker Punch, do Zack Snyder. Mas
querendo ou não, esse pedaço do filme até que é legal, que é uma trincheira de guerra, estilo Segunda Guerra Mundial, só que bem futurista, assim, com tecnologia futurista. Um pouco o Call of Duty Zombies, né? Quando ele faz referência à Segunda Guerra Mundial e faz aquelas super tecnologias, também é um pouco de dieselpunk, né? Aí sim a gente vê o punk, né, da história. Um pouco as histórias do Hellboy também, né? Porque a gente tem uns mega robôs, umas mega tecnologias movidas a diesel, né? Porque as histórias, na verdade, do Hellboy, não sei se alguém sabe alguma coisa, mas elas se passam, na verdade, no passado, né? Os filmes que trouxeram para um contexto mais contemporâneo, né? Na verdade, o Hellboy é meio que um spoiler, mas na verdade ele já morreu nas histórias. Então, tipo, só que eu acho que ele morre aqui um pouco pro futuro. Enfim, o filme do Hellboy tem um pouco desses elementos de dieselpunk. Então, o dieselpunk ele vai ter muito a questão da Segunda Guerra Mundial, ou da luta, ou do esforço contra os nazistas, né? Tem o Capitão Sky e o Mundo do Amanhã também, se eu não me engano, que eu acho que ele é pós-Segunda Guerra Mundial, ele se passa, mas a ideia é um pouco essa, de super máquinas gigantes assim, a luta contra os nazistas, as máquinas voadoras e por aí vai. Tem a questão, acho que do dirigível também, é uma coisa que permeia a questão do decopunk e do dieselpunk também, por aí vai. Daí depois ali, no meio a gente vai ter o Railpunk e o Atomic Punk. Railpunk, eu confesso que eu não lembro muito dele, mas eu acho que ele pega muito das histórias de folhetim, assim, de aquelas histórias que saíram em revista, né? Que se pautam no espaço, na corrida espacial. Então vai ter muito aquela coisa da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra, até ali a Guerra Fria, onde a gente teve a corrida espacial. E o Railpunk geralmente é ambientado no espaço. É onde tem aquelas roupas, que é sempre uns capacetes assim bem simples. É umas roupas que parecem, sei lá, feitas de látex ou de algum tecido meio borrachudo. Lembra muito o traje do Senhor Frio no Batman, a série animada. Enfim, daí a gente tem as armas de raio, salvando as mocinhas em perigo no espaço, lutando contra feras alienígenas, assim. Eu não sei se são das revistas Pulp, porque eu acho que as revistas Pulp são mais pé no chão, elas são mais de detetive, então não é revista Pulp, na verdade. Mas é ali nesse estilo de história, assim, contada em revista, onde o pessoal pegava, submetia a história dele e postava na revista, se eles achavam que o pessoal ia gostar. E daí a gente tem o Atomic Punk, né? Que o Rail Punk não tem muito uma energia, assim, é mais a tecnologia dos raios, assim, né? Um pouco meio os Jetsons, talvez. Aí a gente já tem uma coisa mais futurista, né? A gente já consegue jogar mais pro futuro, mas geralmente um futuro meio retrofuturista. A gente tem o Atomic Punk, que é a tecnologia ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial também, ali pela Guerra Fria, onde a gente tem a tecnologia do átomo, tecnologia da radiação. O grande exemplo disso é os jogos Fallout, né? Que apesar deles, na verdade, serem do futuro, né? Eles têm toda essa pegada retrô. Ali dos anos 50, 60, então tem muito a questão da brilhantina, dos diners americanos, volta um pouco aquela estética do começo lá dos anos, no começo do século 20 também, um pouco aquelas linhas retas assim, mas agora já tem um pouco mais de curva. É muito nesse tipo de história onde a gente vai ter aquelas típicas garçonetes estadunidenses, sabe, com aqueles aventais, aquela roupinha padrão que você pensa. Vai ter os caras com aquela jaquetinha de couro, só que a gente vai ter a questão da tecnologia da radiação, impulsionando a tecnologia. A gente também tem um pouco da questão da corrida espacial nisso. Se a gente pensar, o Railpunk, na verdade, ele pode ser, na verdade, um subgênero desse, né? Onde o Railpunk é mais focado no espaço, impulsionado pela tecnologia radioativa, né? Por aí vai. E daí, se a gente avançar mais, meio que a gente chega... uma consideração antes, né? Tem gente que considera que o Mad Max entra na questão do dieselpunk.
com certeza ele é um mundo punk. Isso a gente não pode dizer que não. E dizem que ele é um diesel punk porque ele se pauta muito no diesel. Porque no diesel punk, o diesel é uma coisa muito importante, o combustível, né? Tanto no deco punk, onde a velocidade é impulsionada pelos motores, pela criação dos grandes motores de cilindrada, né? Quanto no diesel punk mais ferrado, né? Que é o de Segunda Guerra. E no Mad Max, no mundo de Mad Max, o diesel é uma coisa muito relevante, né? Se você não tiver combustível, você não vive. Então, tem essa consideração. Só que daí o diesel punk do Mad Max ele se aproxima muito de uma questão da segunda fase do diesel punk, né? Só que ele já vai para uma coisa mais anárquica, sei lá, não sei como eu posso chamar, de fim de mundo mesmo, né? Onde o mundo acabou e agora a gente vive de sunguinha de couro, usando pedaço de metal retorcido na cabeça e dirigindo carros super tunados com um cara tocando uma guitarra de fogo atrás. Tudo isso em busca de água e combustível. Daí a gente tem alguns outros modelos, né? Vou falar primeiro do Cyberpunk, depois eu falo rapidinho sobre alguns outros. Dentro do Cyberpunk, como eu já falei bem dele, eu acho, né? Algumas outras obras é o Cyberpunk 2077, o jogo, bora ver Cyberpunk, né? A gente tem também o anime que tem na Netflix, que é o Cyberpunk Edge Runners, que vai falar sobre toda essa questão do mundo cyberpunk. Ali é um puro cyberpunk. Se eu não me engano, tem uma série que é brasileira, que eu acho que é da Netflix, que é Bionicos. Também é cyberpunk, aparentemente. Eu não posso dizer nada, essa daí eu não assisti. E tem a série Altered Carbon, que é um futuro distópico também. Eu acho que é distópico, pelo menos, né? Pra mim é distópico. Com uma tecnologia altíssima, assim, de alto nível. Mas o pessoal só vive se ferrando. E tem mais obras, né? O Cyberpunk ele é bem mais famosinho também, mais fácil você achar obras no Cyberpunk. Dentro do Cyberpunk a gente tem alguns subgêneros. O principal que eu consigo dar destaque é o cassete punk. É cassete de fita cassete, porque ele é o Cyberpunk, ou seja, ele é o mundo do futuro, baseado na visão dos anos 80. Então, se você pensar nesses filmes futuristas assim, dos anos 80, eles tinham uma visão do futuro onde ia ser tecnologias futuristas, só que com a cara da tecnologia deles. Então você tem muito tipo aquelas TVs de tubo, você tem muito mecanismo assim de muito botão, coisa analógica, sistema de fita cassete mesmo, sistema de fita, sabe? Que hoje em dia já é obsoleto. Então a gente já sabe que provavelmente, a menos que tenha um apocalipse tecnológico, a gente volte para trás. O nosso futuro, o nosso cyberpunk, se já não é agora, né? Ele não vai ser nessa pegada retrô. Só se a gente der um culto ao saudosismo tremendo. Mas esse é um mundo futurista pela visão do passado. Tanto que se você olhar o mundo de Blade Runner, né? Principalmente o primeiro, o original, é uma tecnologia que é futurista, mas se a gente olhar tipo hoje em dia, é bem ruim pra gente mexer, sabe? É o design para usuário antigo, que é bem ruim. Tipo, não tem tela, não tem touchscreen, não tem responsividade. É muito uma coisa mais obsoleta, só que jogada para o futuro. É também a tecnologia, por exemplo, das naves dos filmes do Alien, né? Que é uma tecnologia avançadíssima, mas é toda podre, sabe? Tipo, é tudo botão, é tudo uma luzinha que pisca, é tudo umas telinhas assim que parece que são telinhas de LCD, que o pior parece que é feita de LED, tipo um ponto de LED que acende, enfim. E a gente também tem o pós-cyberpunk, que é um subgênero do cyberpunk que se passa tecnicamente, né, meio que depois do cyberpunk, que veio depois do cyberpunk, né, foi criado, que ele já quebra, né, porque no cyberpunk, geralmente, você é conformado com o sistema, se você não é conformado, você morre, sei lá, você não consegue lutar contra o sistema. No pós-cyberpunk, não, já tem essa luta para
ir contra o sistema, para melhorar a sociedade, você quer causar a mudança. Eu acho que é muito uma questão, uma tentativa da gente ir contra esse pessimismo do futuro. Que, nossa, o futuro vai ser horrível e não tem nada que a gente possa fazer. Meio que é isso que o Cyberpunk fala, né? O pós-Cyberpunk diz, cara, o futuro pode ser horrível, mas a gente tem que mudar as coisas. Então o pós-Cyberpunk já traz essa noção da gente tentar mudar o que vai acontecer. De ser uma mudança na sociedade. Que tecnicamente essa é a visão que a gente tem que ter, né? Não é pra gente ter uma visão conformista com o mundo do jeito que ele tá. Por mais ferrado que ele esteja, a gente tem que tentar sempre causar mudança. E daí a gente tem uns outros subtemas, né? A gente tem o biopunk também, que pode ser meio futurista, pode ser meio retrofuturista, aí depende, né? Que é tecnologia feita a partir da matéria biológica, geralmente artificial. Então, tipo, máquinas biológicas. Tem um grande exemplo para mim, é o jogo Scorn, onde ele é basicamente tecnologia biológica. E eu acho, assim, não tenho certeza, mas a questão dos xenomorfos da franquia Alien é muito uma questão de um biopunk. O ser superior desenvolvido, sabe? Ele é a máquina perfeita, o ser perfeito. Ele se utiliza dos outros seres, dos outros organismos para se formar, quase um ponto de vista tecnológico, né? E é basicamente isso. Tem o Nanopunk também, mas eu não sei muito sobre ele. Ele é basicamente um cyberpunk, não necessariamente cyberpunk, ele pode ser talvez até mais recente que ele, se passar mais contemporâneo. Só que ele tem a tecnologia das nanomáquinas, né? Só que aí a gente tem que, para ser um nanopunk mesmo, a gente tem que pensar, tá, mas cadê o punk nisso, né? Onde a gente vai ter o conflito? Talvez a gente, sei lá, pode pensar na questão das guerras futuristas, né? Das guerras entre os países, por aí vai, sei lá. E basicamente é isso, né? Esses são meio que os grandes, os maiores gêneros de ficção, do punk na ficção. Eles são muito mais presentes, talvez, na cultura dos livros, né? Quadrinhos, talvez, também. É meio difícil você achar, desses que eu falei, é meio difícil você achar alguns filmes deles, sabe? Tipo, ou bastantes filmes. O que tem mais relevância é o cyberpunk, né? Mas você acaba fazendo meio que o cyberpunk sem nem meio saber. Talvez o futuro do Exterminador do Futuro talvez seja um cyberpunk, por exemplo, mas não sei também. É muito high-tech e low life tipo ao extremo, porque quase não tem gente viva mais, né? Mas alguns são meio difíceis. É muito mais fácil você achar livro, assim, principalmente no steampunk ou dieselpunk, assim, que tem essa pegada, né? Tem acho que é, eu não tenho certeza, eu acho que é steampunk, que é da trilogia Leviathan, que eu fiquei interessado em ler. Mas então é isso. Com certeza tem mais coisa. Eu citei assim só por cima alguns, os que eu conheço pelo menos. E como você pode ver, quando você acaba entrando num gênero do punk, você acaba vazando para um monte de contexto, né? Então, por exemplo, vai falar do Atomic Punk, você vai falar de Guerra Fria, né? Corrida espacial. Se você vai falar da segunda fase do Dieselpunk, você vai falar de Segunda Guerra. Se você vai falar de Decopunk, você vai falar do Art Deco, vai falar do movimento artístico. Se você for falar de Steampunk, você também pode falar do Art Nouveau, sabe? Então, você acaba pegando um monte de coisas correlatas, assim, então não é só uma coisinha, né? E tem também sempre pensar, né? Se você tá vendo uma obra e ela tá falando que é alguma coisa punk, você tem que pensar se ela realmente é um punk, né? Porque a gente não pode só sair rotulando, senão a gente só fala tecnologia de vapor. Você não tem a questão da distopia, não tem a questão da desigualdade social, da luta. Aí não precisa chamar de punk, né? Porque não tem muito sentido. Você meio que faz perder o sentido da palavra. Um que parece que nunca perdeu é o cyberpunk. Esse aí dificilmente. Um que meio que perde é o solarpunk. Porque o solarpunk meio que basicamente consiste em um futuro onde a tecnologia é movida pela luz solar. Então tem muita questão do verde,
dos prédios que se fundem com as plantas e aproveitam a energia solar e tudo mais. Mas aí você pensa, isso tecnicamente é um mundo utópico. Não faz sentido isso ser punk, sabe? Pode ser um solar future, sei lá. Mas não faz sentido ser um punk, porque se é utópico, cadê o punk? Cadê o pessoal que vai contra o sistema que está indo ruim? Não faz muito sentido, né? Não estou dizendo que não dá para ter uma concepção de um mundo assim, onde é uma tecnologia movida à luz e é todo estragado. Dá para ter, mas pela definição mais clássica assim, do que é o solarpunk, não é meio complicado, foge do punk. Então a gente tem que sempre ter esse olhar, se é punk mesmo ou não é? Enfim, basicamente isso. Eu não sei se eu falei só abobrinha aqui. Já deu mais, vai dar quase 50 minutos de vídeo. Obras para ver, eu acho que eu cito os canais, né? O canal Futurices, que tem alguns vídeos sobre o punk, essas coisas punks. E o canal Central Pandora, que também tem alguns vídeos falando sobre. E tem muito mais uma questão do sci-fi, assim, no geral. Então ele é bem interessante também. Os dois canais, no caso. E basicamente é isso. Não sei se eu fiquei aqui só falando asneira. Se você tem alguma coisa a considerar, algum comentário, alguma adição, algum gênero de punk que eu esqueci de citar, fala pra mim. Entre em contato comigo, deixe nos comentários, sei lá. Por favor, não me xinga. Eu preferia que não me xingasse se eu disse alguma coisa muito errada. Mas se precisar, com educação, por favor. Basicamente é isso. Eu não sei se alguém chegou aqui até o final, não sei nem se alguém assistiu isso aqui até o começo. De qualquer forma, muito obrigado pela atenção e até mais.